Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. É o Acorda Vascaínos bem cedinho, chegando com um comentário nessa terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2024. Estamos chegando em nome da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Primeiro comentário fixado aqui no chat, tem o link, você usa o link, dá aquela moral para nós e você faz a sua aposta. Primeiro faz seu cadastro, se habilita a poder jogar e aí é tranquilo, o cardápio é amplo, tranquilidade, você escolhe o jogo que quiser e você vai ganhar um din-din. A 1xBet paga bem, paga rápido, empresa séria e que dá a você aqui no canal Ave Mais a possibilidade de dobrar na sua primeira aposta com a palavra Ave Mais, A-V-M-A-I-S, aqui de baixo, ó, M-A-I-S. E você ainda tem R$ 1.530 de bônus. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Bom, logo mais tem Vasco e Marcílio Dias e Vasco, jogo envolvido numa expectativa que eu acho que é muito mais em cima da fama que o Vasco criou, muito mais em cima da fama que a competição criou, das surpresas, do que o jogo em si. Porque em condições normais de temperatura e pressão, não haveria o receio de que o Vasco pudesse ser eliminado pelo Marcílio Dias. O Campeonato Catarinense é um bom campeonato, mas não é um dos principais do país. Santa Catarina já teve vários clubes na primeira divisão, Chapecoense, Avaí, Figueirense, e hoje tem o Criciúma apenas. Está ali o Marcílio Dias brigando pelo título catarinense, mas é uma equipe pequena, é uma equipe intermediária do futebol de Santa Catarina, que inclusive chega à Copa do Brasil pela conquista da Copa Santa Catarina e não do Campeonato Catarinense. Mas é um adversário que a Copa do Brasil dá uma revitalizada, porque é uma competição que historicamente, criada em 1989 pelo ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, quando era diretor de seleções na Confederação Brasileira de Futebol, traz isso. A equiparação, você joga com equipes de Série C, de Série D, e isso é no mundo inteiro. A Copa Itália, a Copa da Inglaterra, a Copa do Rei da Espanha, todas são competições que valorizam os times das muitas divisões. E exatamente por conta disso, o pequeno pode ganhar do grande. O time com menos investimento pode ganhar do time com mais investimento. Geralmente em condições adversas. O pequeno recebe o grande num gramado melhor, mas menor, num estádio com uma capacidade pequena, com mais pressão em cima, às vezes com vestiários sem uma condição plena, tudo isso influencia. Mas é claro que o time com melhores jogadores, com jogadores de melhor rendimento técnico, financeiro, tem condição, mesmo com todos esses aspectos adversos, de conseguir o resultado. O Vasco, eu acho que joga essa Copa do Brasil muito com esse receio, por conta da fama que o Vasco criou. É um time que, em tantos anos de competição, estamos indo aí para 35 anos de competição praticamente, ganhou uma vez apenas, lá em 2011, já tem tanto tempo. Então, o Vasco tem a fama de ser muito mais eliminado do que ser protagonista na Copa do Brasil. E também a fama de não estar com um time bom, porque o Vasco tem um time em formação, um time ainda que precisa ganhar confiança do seu torcedor, e além do mais teve o desfalque ontem do meio-campo francês Dimitri Payet. Mas eu acho que, por um lado, a ausência do Dimitri Payet pode ser importante para essas situações que descortinam a ausência de um elenco mais forte. Por exemplo, o jogo de sábado contra o Volta Redonda. O Vasco não fez um jogo bom, mas mentalmente foi muito forte. Correu atrás, buscou até o final, porque em outras épocas, vou lembrar o ano passado, o Vasco também perdeu para o Volta Redonda em Cariacica e não conseguiu o empate, e ali perdeu a chance de chegar à final do Campeonato Carioca com vantagem. Agora não, agora a coisa é diferente. O Vasco joga em Volta Redonda, sofre o empate e tem um mental muito forte, que é uma característica desse time treinado pelo Ramon Dias, porque o Vasco foi atrás e buscou o resultado. A partida de hoje, o Vasco vai ser pressionado. O Marcílio Dias disse, o seu técnico Varguinho Dias, que vai jogar para frente, a sua característica, vai jogar em cima do Vasco, e eu acho ótimo isso,
porque vai mostrar ao Vasco se tem um sistema defensivo sólido, que sofreu, por exemplo, no jogo do Volta Redonda, com um defeito que precisa ser corrigido, os volantes entrando muito na área, deixando a entrada da área muito livre para qualquer tipo de arremate. Então é mais um teste para esse sistema defensivo. E aí, saber jogar na adversidade, num contra-ataque. Não tendo o Payet, vai ter o Adson, que é um jogador de velocidade. Se especula a possibilidade do Rossi jogar, eu não sou muito favorável. Eu acho que o Adson jogando pela direita com o David pela esquerda é um jogo que tem a cara do David, que é um jogador de velocidade, de contra-ataque, de 1 contra 1. Seria muito melhor ter esse jogador, mesmo tão criticado. Mas a gente vê uma oportunidade do Vasco mostrar nas adversidades a sua evolução. E o que me chama realmente muita atenção, e repito aqui, é a evolução mental desse time. Acho que essa é a grande diferença do Vasco dos últimos anos para esse Vasco de agora com o Ramon Dias. Pode não ser o melhor time, pode não ser a equipe dos nossos sonhos, pode não ser a equipe que mesmo jogando um futebol melhor do que nas últimas temporadas, mas precisa evoluir, pode ser tudo isso. Mas no aspecto anímico, no aspecto mental, é um time que consegue se superar. Teve grandes desafios no ano passado, se forjou a base das dificuldades, das adversidades e agora tem mostrado um amadurecimento bacana e eu acredito que isso seja fundamental, porque para o Marcílio Dias é uma pressão muito grande. O Marcílio Dias quer vencer, quer passar de fase, mas joga sem a responsabilidade, porque perder para o Vasco é normal. Ganhar do Vasco é muito, mas muito bom para o Marcílio Dias. Mas também tem a pressão de jogar no seu estádio, não ter saído de lá, ter jogado num estádio por conta dos seus sócios, a pressão da cidade de Itajaí, que acredita piamente nesse Vasco da fama criada de que é possível vencer, que também acredita na fama da Copa do Brasil, que já eliminou o Cruzeiro, já eliminou o Curitiba e elimina equipes grandes a todo ano. Enfim, então todos esses aspectos o Vasco vai ter contra ele, porque o Marcílio Dias pode estar pressionado, mas o Vasco vai estar. Mas nesse instante, o mental é o que mais me chama a atenção. Eu quero ver como é que o Vasco vai se comportar, porque também vai ter esses problemas no transcurso da Copa do Brasil, porque não vai enfrentar só times grandes. O Vasco também vai pegar outras equipes do tamanho do Marcílio Dias. E assim como no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Vasco vai ter que visitar Criciúma, vai ter que visitar Caxias do Sul para jogar com Juventude. Equipes que normalmente em casa são muito fortes. É um vestibular que eu acho que o Vasco tem plena condição de ganhar, ser aprovado e passar de fase. Acho que o Vasco consegue vencer e vence bem essa noite na Copa do Brasil. Tá bom? A gente vai estar no canal Atenção Vascaínos a partir de 10 horas agora com Bom Dia Gigante e à noite a partir de 8h30 o nosso abre para a transmissão às 9h30 das emoções da Copa do Brasil, a estreia Cruzmaltina, Vasco e Marcílio Dias. Grande abraço a todos, a gente se vê logo mais. Tchau, turma.